Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente debater assuntos importantes para a sociedade. E o tema do nosso programa de hoje são os 21 dias de combate à violência contra as mulheres. E para isso, recebo a nossa convidada, Mara Vidal, que é jornalista e também ativista pelos direitos das mulheres negras. Mara, é um prazer te receber, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você e a vereadora Malu para conversar sobre esse tema hiper importante na vida das mulheres, que é o enfrentamento à violência. Com certeza, vamos aprender muito por aqui, não é mesmo? Vereadora Malu Fernandes também ao meu lado. Com certeza, é uma honra estar aqui com vocês para a gente debater sobre esse tema importante, fazer reflexões e também promover a conscientização para as pessoas que nos assistem. Bom, Mara, queria que você iniciasse contando um pouquinho, da sua trajetória, Onde, os caminhos se cruzaram, que você, como jornalista, como ativista, o que veio primeiro, como você se reconheceu aí nessa luta? Tá, eu sou mogiana e comecei a minha trajetória em Mogi mesmo, na universidade. Depois eu fui morar no Acre, no norte do Brasil. E lá comecei meu ativismo, a minha militância com mulheres através de uma ONG que chamava Rede Acreana de Mulheres e Homens, que trabalhava com parteiras, mulheres extrativistas e mulheres da cidade. E desde então a gente começou a trabalhar com a questão de entrevistas com mulheres que sofreram algum tipo de violência e também com o levantamento das mortes que aconteceram no Estado. O Acre é um estado que tem várias incidências de homicídio contra as mulheres. Isso no final dos anos 80 e início dos anos 90. Volto para cá, continuo a minha atuação mais ligada às mulheres negras aqui no estado e depois eu volto para o Acre. Quando eu volto para o Acre, me torno coordenadora da rede e a gente faz um trabalho em todo o estado, comprometida com as mulheres e jovens, de novo, dialogando sobre a questão do enfrentamento à violência, fazendo uma rede de formação, até que eu me tornei secretária da Mulher do Estado do Acre, a primeira secretária da Mulher do Estado. E então nós começamos a implementar a política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. E nessa política a gente trabalhou com a questão da Secretaria de Segurança Pública, com formação, cuidando das cuidadoras, que era um projeto de cuidar das pessoas que cuidam das mulheres vítimas de violência, dentro de uma rede que era composta naquele momento por Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança, Secretaria da Saúde, Secretaria da Assistência Social e também o movimento de mulheres. Então, a minha trajetória vem por aí. Depois voltei para São Paulo, trabalhei no Instituto Patrícia Galvão, do qual fui vice-diretora, e continuo aí na caminhada, agora na educação, como professora. Maravilha. Bom, e esses 21 dias, é uma data que surgiu lá fora e veio para o Brasil em 2003. E também se atravessa com outras datas, como a Consciência Negra. Isso. No Brasil, na verdade, são 16 dias, fora do Brasil, são 16 dias de ativismo. E no Brasil, há compreensão de que o 20 de novembro, que é um momento de reflexão, temos que falar especificamente da situação das mulheres negras, que são vítimas da violência, mas também fazem os seus enfrentamentos e propõem, contribuem com propostas e atuações para que essa violência ela seja, as pessoas que cometem a violência contra a mulher sejam responsabilizados e também a violência no que se refere à questão racial. Perfeito. E às vezes a gente fala, enfrentamento da violência, mas por que é tão urgente a gente falar também desse recorte de mulheres negras, para a gente melhorar esse entendimento? Olha, é porque as mulheres negras são, os indicadores apontam que elas elas sofrem maior violência, porque além da violência em casa, existe a violência institucional. Então, essa violência muitas vezes é cometida pelo fato da mulher ser negra. Nós temos uma história no Brasil que é uma história da escravidão. Então, de mulheres que foram escravizadas e violentadas.
Então, isso ainda incide na vida das mulheres, incide no trabalho, nas relações, no assédio, né? Existe uma permissão que não foi dada. E a sociedade, os homens principalmente, acham que pode utilizar essa não permissão, né, por uma questão de hierarquizar as mulheres negras e colocarem no topo, né? No topo não, na Pelo base, contrário, né? Na base dessa situação, onde elas o número maior de vítimas são mulheres, a incidência da violência contra a mulher cometida por todos os homens, e aí não tem a questão racial, são todos os homens, acabam incidindo na vida das mulheres negras. Então, elas são vítimas da violência, né, da violência física, psicológica, dos homicídios, mas isso incide também na vida da família. Então, é uma cadeia que vai incidindo na comunidade, nos filhos, existe uma reverberação que acaba prejudicando a sociedade como um todo. Sim. Então, o 20 de novembro ele é fundamental para esse processo de reflexão e de proposição de políticas públicas, mas também de proposição de atuação dos coletivos de mulheres no enfrentamento a essa violência. Certo, a gente já vai entrar mais nessas ações, né? Mas, vereadora, quão importante é trazer essa conversa, esse debate para a nossa cidade? Trazer esses 21 dias, que é um trabalho aí nacional, mas trazer mais forte para cá? É uma oportunidade, Júlia, da gente realmente mobilizar a sociedade civil, mobilizar os governos a refletirem sobre as ações, as políticas públicas que nós temos formado para o enfrentamento a esse tipo de violência. A gente sabe que a violência atinge todas as mulheres, independente da classe, independente da cor, mas quando a gente vai falar da violência contra as mulheres negras, tem uma especificidade. A gente precisa fazer, como você falou, esse recorte, entender as variáveis que levam a esse tipo de violência, como a gente pode combater isso, até para que a gente não estimule mais a desigualdade, né? É muito fácil falar que a gente precisa combater a violência no geral, mas quando a gente faz, né, esse recorte, essas especificações, nós nos tornamos muito mais efetivos ao enfrentamento desse tipo de violência. Então, é uma causa que a gente não pode falar simplesmente só no mês de março, que é o mês das mulheres, não é um momento que a gente também só tem que falar nesses 21 dias, mas é uma oportunidade de mobilização que envolve não só as mulheres, os coletivos, mas toda a sociedade de uma forma geral. Sim, também bastante importante ouvir, né, mulheres negras e trazer essa escutativa para dentro do poder público. Com certeza, a representatividade é muito importante, né? Porque a gente está falando de alguém que vive isso de fato na pele, que sabe explorar ali seus testemunhos para que a gente possa compreender. A gente, né, quando a gente vai falar de uma outra pessoa, a gente acaba estando num lugar de privilégio, porque a gente não sabe o que é realmente viver esse tipo de racismo, esse tipo de violência. Então, eu vejo assim que a gente precisa até fazer uma discussão, né, sobre a Câmara Municipal ter mais representatividade em relação a mulheres negras, os espaços de poder ter mais representatividade, porque a gente consegue trazer uma empatia melhor, né, e consegue ser mais efetivo em relação às políticas públicas. Bom, Mara, não só como conscientização, esses 21 dias são importantes também para trazer pautas importantes para o movimento. Quais são as maiores necessidades? Olha, primeiro, na questão da política pública e do movimento é o diálogo. O diálogo é um ponto de partida, porque as mulheres que estão nos bairros, que estão nas suas comunidades, elas sabem do que elas precisam para garantir, para a gente promover a prevenção. Acho que a grande discussão e o grande ponto de atuação é a prevenção. A gente tem que prevenir para que as mulheres não cheguem ao ponto de serem mortas ou, né, receberem agressões físicas e psicológicas. E para isso, uma experiência muito legal que foi piloto em 2004, 2005, no Acre, conversar com todo o funcionalismo público. Certo. Todo o funcionalismo público. Ele tem que entender qual é o papel das pessoas, porque as mulheres vão recorrer, primeiro lugar que elas recorrem são as UBSs, com a questão da dor de cabeça. Uhum. Quando as mulheres incidem muito na UBS, né, nos serviços de saúde, até nos serviços particulares, porque nós não estamos falando só de mulheres da periferia, né, ou de mulheres das comunidades, mas até nos serviços particulares. Quando ela incide, ela vai para ser atendida com dor de cabeça e ela volta, e ela volta, e ela volta, a gente tem que monitorar.
Porque, com certeza, nós estamos gastando, né, os governos, nas suas diferentes instâncias, estão gastando recurso para uma coisa que não é a dor de cabeça. Sim. E é a violência. Então, acho que essa questão da prevenção e de entender que como essas mulheres, né, o que elas sentem, é fundamental. Outra coisa é a rede. A rede de prevenção e atendimento às mulheres vítimas de violência. Uma rede formada com a sociedade civil, formada por vários setores do governo, para poder ler os indicadores. É preciso ter indicadores, indicadores que passam pela área da saúde, da assistência, da educação, né? As crianças, por que as crianças faltam? Sim. Né? Por que as crianças chegam com alguns medos na escola? Então, é necessário, é fundamental essa rede que vai propor um protocolo. Né? Esse protocolo de atendimento à mulher, um protocolo que visa, que tem uma abrangência de todas as esferas das vidas das mulheres, ele é fundamental para a gente ter um diagnóstico. Outra coisa que eu acho que é super importante é dialogar com os homens. Uma rede onde os homens, tanto que já foram agressores e que são agressores, possam estar conversando sobre a questão da violência. Porque um homem que é agressor, muitas vezes, ele viu o pai, o avô, um vizinho, né? Ele também está reproduzindo uma atitude, né? uma ação que ele foi vítima. Né? Mas não é porque ele foi vítima que ele pode reproduzir. Então, é preciso ter diálogo com os homens. E aí nós temos vários institutos, várias ONGs que já fazem, que têm expertise nesse processo de diálogo. Então, esses três, como é que fala? Eu diria que esses três momentos, essas três ações, elas nos ajudam a perceber quais as ações específicas, nos bairros específicos, nas cidades que a gente tem que atuar com mais força, convocando a população. A gente vai ter uma ação propositiva com melhor eficácia. Outra coisa é a mídia. Né? A mídia, as redes sociais, lançar campanhas que elas não sejam temporais, igual disse a vereadora Malu. Não é só em maio, né? Em março. Não é só em algumas datas, como agora, né? Que a gente tem que fazer, ou se não em setembro, que tem algumas ações, que a gente tem algumas datas que apresentam ações, mas que seja uma ação contínua. Uma ação contínua que dialogue com as mulheres, que dialogue com a sociedade no seu interim, para poder ver como nós, mulheres, como as mulheres das comunidades, como os homens, como a comunidade, né, as políticas públicas vão atuar nesse processo de enfrentamento. E isso, com certeza, a gente vai contribuir para a diminuição dos índices, desses indicadores. Perfeito. Agora, é fundamental a gente ter esses indicadores sempre atualizados, porque a gente vai saber onde atuar. E que política e que prática, direção, né? A gente vai ter que tomar. Perfeito. Bastante coisa interessante, importante que você falou aí. Queria começar, né, do comecinho. Interessante você até citar a palavra da saúde, por exemplo, da dor de cabeça. É realmente muito urgente olhar como uma questão de várias e várias frentes, né? Não apenas a investigação, segurança e violência. Antecipar mesmo, como, por exemplo, a área da saúde, a área do lazer, da cultura, capacitar essas mulheres também, né? Sim, porque essas mulheres das diferentes áreas da política pública, elas são fundamentais. Porque as mulheres, quando vão buscar a solução, ela não vai buscar a solução para a violência. Né? A violência é uma coisa que ela não quer, ela não acredita que ela está sendo vítima de abuso, de agressão, de assédio. Então, ela vai buscar outra coisa. E um outro sintoma. Né? E esse outro sintoma, muitas vezes, primeiro, ele está ligado à saúde. Ele vai direto na saúde. Você falou uma coisa muito importante, o lazer. Esse lazer tem que estar nas comunidades. Porque quando a mulher, ela pode correr, ela pode dançar, ela pode fazer algum tipo de ginástica que favoreça o alongamento, né? Nesse grupo, ele se torna um grupo de acolhimento.
E esses grupos de acolhimento é onde ela vai dialogar, ela vai perguntar, ela vai tirar uma dúvida, né? Ela fica instigada a compartilhar. E quando ela compartilha, é que a gente também consegue detectar, né, onde a violência está ocorrendo. Essa questão transversal de que a violência atinge de vários setores da vida das mulheres. E se ele está em vários setores da vida das mulheres, está em vários setores da política pública. Sim. E aí nós não podemos negar o transporte público, gente. Há de se fazer um trabalho na hora do transporte público, com as empresas que oferecem o transporte. Que muitas vezes essa mulher entra no ônibus, é vítima de violência, e o motorista pode ser uma pessoa que ajuda a avisar outras pessoas que essa mulher está sendo vítima de violência. Sim. Então, por isso a importância dessa transversalidade, dessa política que olha para todos os lados. E ao olhar para todos os lados, o que é interessante é que não vai só melhorar os indicadores, ou a gente vai cuidar de um setor, a gente vai cuidar de vários. As crianças, né? Como eu disse, muitas crianças faltam na escola, sofrem de timidez, têm medo, né? Não são capazes de produzir, de entender, afeta a questão da cognição. E se a gente trabalha, né, tem esse olhar para a questão de como a violência está sendo na casa delas e como isso vai afetar o seu estudo, com certeza nós vamos dar respostas mais eficazes na vida das pessoas, no seu inteirinho. Perfeito. Bom, vereadora, enquanto a Mara vai falando, eu imagino que você fique também aí com ideias e com vontade também de projetos e ações em relação a tantas e tantas coisas, né? Mas são várias frentes que já estão sendo pensadas para isso? Com certeza. Eu gostaria até de compartilhar uma informação que existe já, né, no nosso estado, foi colocado esse ano o protocolo Não Se Cale. Porque mais do que também a questão dos serviços públicos, né, de saúde, de transporte, de educação, a gente também precisa pensar no engajamento da sociedade civil e dos comércios, por exemplo. Então, o governo do estado lançou um protocolo que traz formação, né, para funcionários de bares, restaurantes, comércios, para saberem acolher mulheres quando elas chegam, né, nesse ambiente precisando de apoio, né? Então, qual sinalização elas podem fazer e como que esses funcionários podem encaminhar essas mulheres. Eu acho que é importante compartilhar essa informação, porque no aspecto da legislação, a gente tem muitos avanços, né? A gente tem muito amparo, mas muitas vezes falta ação efetiva porque as pessoas não sabem realmente implementar e não sabem que essa legislação existe. Então, esse é um aspecto muito importante. E a Mara falou, né, sobre a questão da aprendizagem, eu não posso deixar de falar porque é uma pauta muito cara para mim a questão da educação. E a gente teve, né, nesses últimos anos, um aumento muito grande da evasão no ensino médio, principalmente por conta da pandemia, né, desses fatores. E aí um dado muito interessante, né, para a gente poder olhar, é que 71%, cerca de 72% dos alunos que evadem hoje são alunos negros. Muito alto esse número. Muito alto esse número. E uma das questões principais é que eles precisam, né, apoiar em casa a questão econômica. E aí eles não, fazendo essa interrupção, né, do ensino, existe ali uma manutenção também da pobreza e da desigualdade socioeconômica que atinge muito a parcela das pessoas negras no nosso país. Então, assim, a gente precisa avançar. A gente teve, né, nos últimos anos a lei de cotas, que muitas pessoas, né, são favorecidas com essa legislação. A gente teve um avanço muito grande no nosso país de pessoas negras inseridas no ensino superior nos últimos 10 anos. Né? Tem até um estudo que mostrou que em 2012 nós tínhamos cerca de 40 mil alunos no ensino superior e em 2022 esse número chegou a quase 110 mil. Então, por conta da política de cotas, houve ali, né, um resultado efetivo para poder inserir esse grupo dentro do ensino superior. Mas a gente tem uma outra questão que é a da permanência, tanto do ensino superior quanto do ensino médio. Então, agora o governo federal fez, né, uma ampliação dessa legislação sobre a lei de cotas. Os alunos que precisam de um auxílio estudantil, por exemplo, financeiro, eles podem, né, pedir o acesso desde que comprovem a necessidade para que possam permanecer na escola. E, assim, compartilhando da minha história, né? Eu estudei, fiz a graduação em uma instituição privada
e que era o ensino integral o tempo todo, das 8 às 5 eu estudava. Então, não tinha possibilidade de trabalhar. E essa instituição possibilitava que eu tivesse auxílio, que fez muita diferença para mim. Então, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio material escolar. E aí a gente precisa pensar, né, em uma proposta similar a essa para também os estudantes do ensino médio, porque o que acaba que existe uma concorrência que leva os alunos a saírem da escola para trabalhar e ajudar em casa. Mas isso, como eu disse, faz a manutenção da desigualdade socioeconômica a longo prazo. Então a família, né, a família negra principalmente, não sai desse ciclo. E aí a gente acaba gerando essa desigualdade no nosso país. Sim. Bom, a vereadora falou também da participação da sociedade e você, a sua visão, Mara. A sociedade precisa sair dessa postura pacífica, ir para algo mais ativo, né? Não apenas ser contra a violência, mas também se manifestar de alguma forma? É fundamental que a sociedade participe, né? Porque é a sociedade que sofre. Não são as mulheres que estão sofrendo com a questão da violência ou com o racismo, e aí eu quero fazer um comentário aos dados importantíssimos e fundamentais que a vereadora Malu trouxe, são as mulheres, são as cidadãs. Sim. São mulheres e homens, crianças das mais variadas idades, né, que estão sofrendo as consequências da violência. Então, é fundamental a participação da sociedade. Sem a participação da sociedade, não vamos ter o fim da violência ou a redução dos casos, né, que a gente tem assistido, infelizmente. E aí, eu quero concordar com a Malu, com os dados, que realmente, quem não dá continuidade aos estudos, são principalmente os negros. Por quê? Porque as mulheres negras, são ramo de família. A maioria das mulheres negras no Brasil, as famílias, elas são mães solo, né? E além delas serem mães solo, elas são mães acolhedoras. Por que mãe acolhedora? Porque a avó deixa a filha e acolhe os netos. E é essa rede de cuidado. Só que essa rede de cuidado, essa família, ela começa a ser uma família extensa com várias pessoas. E aí precisa sustentar, precisa comer, precisa sobreviver. Então é outra violência, por isso a importância do 20 de novembro, né? Porque é outra violência relacionada à questão racial. E aí a sociedade tem que ser antirracista. Né? Ser antirracista é uma postura onde as pessoas ficam, eu sou branca, não tenho lugar de fala. A Malu fez uma fala perfeita, né? Porque ser antirracista é justamente dialogar com esses dados, ver o que nós podemos fazer, quais são as propostas, né, que nós podemos, quais os enfrentamentos a sociedade civil, os governos podem fazer para que essa situação de racismo e de violência não continue atingindo as pessoas. Outra coisa que eu acho que é fundamental para a participação da sociedade civil é a própria sociedade propor diálogos e não ter medo de enfrentar esses temas, esse debate, porque ele está no dia a dia da gente. Né? Nós não precisamos de pessoas, de artistas, né, que venham falar. Né? Eu sei que essas pessoas se tornam formadoras de opinião, mas a gente tem que ouvir, a gente tem que dialogar com as pessoas das comunidades, né? Com pessoas, às vezes uma professora é vítima de violência e ela não tem uma rede para dialogar, porque quanto mais a gente falar, mas não só falar sobre a dor, mas falar sobre as possibilidades de sair desse caminho. Uma mulher que é vítima de violência, ela, para sair dessa situação, muitas vezes, a gente tem uma média de 9 a 10 anos. Então, ela sofre de 9 a 10 anos para ela ter coragem, quando, às vezes, ela nem consegue ter essa coragem e ela é vítima de feminicídio. Né? E no racismo? Na questão racial, a vida inteira. As crianças, né? Quando nós temos um problema muito grande. A criança reconhece que ela é diferente, né, que existe essa diferença, e que essa diferença vai continuar incidida na vida dela na escola. Então, por isso, a escola é o primeiro lugar que eu quero sair. Porque as escolas não estão preparadas para receber as crianças negras.
né? A gente tem aí 20 anos da Lei 10.639, que a implementação não aconteceu. E acontece sem a contribuição da sociedade civil, sem a contribuição de expertises de pessoas negras que estudaram, né? Que falam, que dialogam sobre essa temática. Então, as crianças, os jovens, não têm representatividade, não conseguem formar a sua identidade. Então, por isso, essas políticas afirmativas são fundamentais. São fundamentais acontecer no município, no estado e na federação. Agora, é no município que ela é implementada e que ela surte resultados. Perfeito. Bom, e também só para a gente aí finalizar, você falou do diálogo com os homens, eu também acho que é de extrema importância, mas eu posso estar errada, mas eu sinto que parte do indivíduo, não como macro, é uma necessidade, assim, o homem fala assim, ah não, eu vou atrás, entende? Não vem do macro, da sociedade como esse, eu acho que tem que vir de cima para baixo. Sim, olha, os homens, ele vai atrás, mas a sociedade tem que oferecer. Sim, é necessário, né? Eu acho que falta isso. Isso, tem que oferecer. A gente tem que dizer que tem grupos de homens dialogando. Os homens, né? Não nós, né? Mas os homens têm que explicitar esses espaços, né? O Instituto NOUS, que é do Rio de Janeiro, e o Instituto Papai, que é de Recife, fez um trabalho muito interessante, onde, além de procurar os homens, porque a rede de enfrentamento à violência contra a mulher tem uma parcela de alguns homens que estão nessa rede. É fundamental que os homens dos serviços públicos, os homens do movimento, estejam na rede. E eles detectaram homens que queriam participar desse processo. O judiciário é fundamental para indicar esses serviços, né? Onde os grupos de diálogo, para indicar que os homens que cometeram algum tipo de violência participem. Esse foi o grande achado. Esse foi o grande, né, resultado para que começasse a existir esses grupos. Olha, você vai participar de tantos encontros no grupo tal. Isso faz parte do seu processo de responsabilização pela violência que você cometeu. Então, esses grupos acabam fazendo não só o atendimento dos homens que cometeram violência e estão sendo responsabilizados pelo judiciário, mas também de outros homens que se sentem capazes de refletir como a sua educação, como a sua atuação em casa, né, tem afetado a vida das mulheres. Outro espaço que a gente tem que é um espaço propício para essa discussão, assim como a gente dialoga com as mulheres a questão dos absorventes com as meninas, né, nas escolas, dialogar com os meninos, com os rapazes, dialogar sobre a questão da violência nas escolas é fundamental. E aí começar uma ação de trazer os meninos para dialogar as relações abusivas, como eles se sentem muitas vezes, como é que eles sentem quando ele é um menino que pratica, mas que também ele reflete a vivência também, né, que ele teve em algum outro espaço. Então, a gente tem que propiciar espaços e diálogos. E acho que tem uma coisa que eu sempre ouvi, e todo mundo ouve, que a gente não inventa. A gente faz adaptações, a gente faz uma leitura daquilo que já existe, né? Eu citei 2 institutos que têm essa expertise. A própria ONU, né, tem um grupo. A Avon fez vários debates, quando eu estava no Patrícia Galvão, com grupos de homens, né? E para dialogar sobre isso e para incentivar que os homens participem de processos de reflexão sobre a sua atuação com relação à violência. E eu acho que tem outra coisa que é fundamental. Meninos que brincam com bonecas não vão se tornar menos ou mais femininos, não vai afetar a sexualidade, né? Essa questão da gente não dividir os meninos na hora de brincar, assim como as meninas. Eu lembro que meu pai, a gente brincava de boneca, meu pai é falecido, mas ele teve primeiro 2 filhas. E ele, às vezes, brincava de boneca com a gente.
E ele brincava de boneca porque ele falava, sua mãe nunca deu banho em vocês enquanto o umbigo não caía. Mas eu dava. Então eu vou ensinar como é que dá banho em bebê. E ele ensinou. E por isso nós nunca tivemos um homem que cometeu algum tipo de violência, né, com a minha mãe. Eles discutiam, como todo casal normal, mas nunca eu vi uma situação de agressão, de desqualificação do potencial da minha mãe, e isso é fundamental. E com certeza meu avô ensinou isso ao meu pai, então a gente precisa também ensinar isso em casa. Isso não é propiciado, porque muitas vezes não tem condições, a gente na escola, na educação infantil, a gente tem que propiciar esses momentos. Perfeito, Mara. Bom, já chegamos ao final do programa, mas quero agradecer muito a sua presença, a sua contribuição aqui pra gente. Obrigada, viu? Tá, eu que agradeço a vereadora Malu, agradeço a vocês, né, por estar presente nesse momento e poder contribuir com algumas reflexões sobre a questão da violência e sobre o racismo. Certo. E como eu costumo falar, né, vereadora, aqui é um início. A gente levanta essa questão, começa aqui a conversa, mas a conversa pode se estender. Com certeza, quero agradecer também pelo espaço, a oportunidade. E é isso, né? O que eu peço para as pessoas que estão nos assistindo, que nos acompanhem, é que também busquem aprofundar o conhecimento, né? O racismo existe, a violência contra as mulheres existe. Agora a gente precisa, né, entender como isso se dá e como a gente pode combater esse problema. Certo. Obrigada a você que nos acompanhou. O Mulheres em Pauta fica por aqui. Até a próxima.